Deus ama falar. Desde o princípio Ele falou e tudo se fez. A palavra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra não é apenas escrita. Ela é viva e eficaz. A palavra é poderosa, pois é a palavra de um Deus vivo. Ela alcança onde ninguém mais alcança. Ela confronta, desperta, cura, edifica, salva, liberta e transforma. Quando lemos ou ouvimos as Escrituras Sagradas, não ouvimos apenas palavras. Recebemos vida, esperança e fé. Agora é o momento de exposição da Palavra de Deus. Prepare seu coração com amor, temor e reverência. Graça e paz, queridos. Amém? Tudo na bênção? Vocês estão com fome? Não? Então, graça e paz, queridos. Amém? Amém. Vamos lá, porque hoje o Senhor preparou para nós esse momento e nós precisamos nos alegrar nisso. Amém? Isso é maravilhoso nesse dia que o Senhor fez. Que você possa estar com o coração desejoso, uma ansiedade boa por aquilo que o Senhor já está fazendo no nosso meio. Amém? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que nos visita pela primeira vez. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, verso 18. É o texto que nós vamos ler hoje. Lucas, capítulo 9, verso 18, até o verso 25. Encontraram? Amém? Vou esperar mais um pouquinho para você abrir sua Bíblia. Tudo certo? Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor maravilhoso, está na tua presença e nós estamos aqui, ó Pai, gratos pelo teu amor, pelo teu sacrifício pelas nossas vidas, e queremos, ó Pai, te louvar por isso. Obrigado, porque agora estamos diante da tua palavra, e queremos, ó Deus, que o Senhor continue a falar conosco através dela, assim como o Senhor já tem falado, desde o início desse dia, no início desse culto. Queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem operado em nosso meio, queremos te louvar, te dar graças por tudo que o Senhor é. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pesquisas recentes mostram para a gente que uma das palavras mais apreciadas hoje em dia chama-se liberdade. Liberdade. As pessoas querem liberdade. Querem escolher viver a sua própria liberdade. Elas dizem que o mais importante é seguir o seu coração. O mais importante é seguir aquilo que está pulsando no seu coração. A liberdade de seguir o seu coração
e a liberdade de fazer o que quer da vida. É isso que muitas pessoas têm buscado. E a gente percebe isso principalmente quando os nossos filhos vão crescendo e aí eles querem tomar as suas próprias decisões na vida. Você, quando você olha para trás, você que já não é tão jovem assim, você quando foi crescendo, você foi tomando e querendo ter mais liberdade do que você tinha. E é assim, a gente vive uma vida buscando liberdades. E a gente sabe, queridos, que em Cristo a nossa liberdade já foi conquistada. A gente sabe, mas às vezes não compreende muito o que liberdade é essa. E aí a gente vive a nossa vida como se você entrasse no seu carro, fosse fazer uma viagem, ligasse o GPS manda você ir virar à direita, você fala, não, eu acho que eu vou reto, eu vou virar mais para frente. O GPS pede para você virar à esquerda, você fala, não, eu vou virar à direita agora. Então, nós vamos vivendo a vida assim, como se Deus fosse o nosso GPS, mas de tempos em tempos eu decido para que rumo eu tomo da vida, para que lugar eu vou. Eu começo a decidir. Existe algo que bate muito de frente com o reino de Deus, que eu costumo dizer, que é o reino do eu. É quando eu decido fazer algumas coisas, é quando eu decido ir para alguns lugares, é quando eu decido, eu quero ir para alguns lugares. É como se eu estivesse falando para Deus assim, Deus, eu estou indo ali, tá? Então o Senhor me segue. Eu vou para tal lugar, então esteja comigo. Aquele desejo que nós temos de querer fazer a coisa certa, querer fazer aquilo que a gente acha que é o melhor para Deus, para mim, para minha família, mas eu não coloco Deus como o GPS da minha vida de fato. Eu vou e falo para Ele, vem, siga-me, Senhor. E nós sabemos que o Evangelho não é isso. O siga-me, quem disse, foi o próprio Jesus. Ele disse, siga-me, sigam-me. E aí eu tomo a minha cruz e sigo a Ele. Queridos, nesses últimos dias a gente tem falado bastante sobre a cruz. Sobre a cruz falar conosco, por isso que a cruz está aqui ainda no altar. Porque nós temos meditado nisso e como para nós foi importante meditar nisso. Mas a cruz não foi o fim, como nós falamos no domingo passado, o pastor Manuel pregou aqui. E também a cruz nos aponta para algo de uma graça que não foi de graça em Cristo Jesus, de uma misericórdia, de uma compaixão que corre muito mais rápido do que a culpa, do que o pecado, que é a graça e a compaixão do nosso Deus. Nós olhamos para a cruz, olhamos para o sacrifício de Jesus, cantamos sobre isso, e olhamos para tudo isso falando, nossa, que coisa maravilhosa, que obra linda, que obra completa, além de morrer, Ele ressuscitou, Ele nos deu vida e nos convida para segui-lo, para ter essa mesma vida. Esse convite de Jesus para seguir, para que nós possamos segui-lo, ou para que lá atrás, aqueles 12 pudessem segui-lo, é um convite, meus irmãos, para toda uma vida. E aí, esse convite nos dias de Jesus, de um mestre para os seus discípulos, era algo comum. Na verdade, era mais comum os discípulos escolherem em que mestre eles vão seguir. Então, nos tempos de Jesus, existiam duas principais escolas, a Hillel e Shammai, e os professores, os mestres dessas escolas, escolhiam aqueles meninos que faziam 12 anos, 13 anos, escolhiam os melhores,
os que eram mais gabaritados, os mais inteligentes, para se aprofundarem ainda mais na Torá, nas Escrituras. Então era tipo um vestibular que acontecia naquele tempo, dessas duas escolas, onde os jovens, os discípulos, iam seguir um mestre que ia apontar para ele o caminho, apontar para ele e mostrar para ele na palavra, no Pentateuco, nas Escrituras, qual era esse mistério todo da Bíblia. E só os melhores faziam parte dessa escola. Interessante que Jesus, quando ele se apresenta como um mestre, um rabi, ele não escolhe os melhores, a gente sabe disso. Ele escolhe homens simples, homens da lida do dia a dia, homens rudes, chucros. E já mais velhos, não mais adolescentes, mas jovens ou um pouco mais do que jovens. E aí, ele diz: siga-me. E aquele chamado foi tão impactante para os discípulos que eles não resistem ao olhar de Jesus, ao chamado de Jesus, e eles começam a seguir as pegadas do seu mestre. E seguir as pegadas do mestre não era só ouvir o que ele tinha para dizer, era ver a sua vida, era caminhar com ele, era andar com ele, era receber dele todos os ensinamentos, era ver como ele falava, era imitar. Os discípulos de fato imitavam o seu rabi. E Jesus faz esse chamado. Porém, diferente das escolas de Hillel ou de Shammai, que falava: olha, a escola de Shammai diz assim, a escola de Hillel diz assim. Jesus, ele olha para os seus discípulos e diz: eu, porém, vos digo, eu estou dizendo, o Filho do Homem, enviado do meu Pai. Jesus falava, e quando eles olhavam o ensinamento de Jesus, inclusive outros discípulos, como de João Batista e de outros mestres, olhavam os ensinamentos de Jesus e falavam: mas ele fala com uma autoridade. Que autoridade é essa? Ele não fala em nome de outra pessoa, ele ensina com um poder, com uma autoridade. A gente fica pensando, fala: como seria isso, né? A gente lê a Bíblia e fica tentando imaginar como seriam essas palavras saindo da boca de Jesus. Era algo muito diferente. E existia em Jesus esse poder, essa autoridade, e encantava todos que ouviam. Encantavam a todos que ouviam. Logo depois da cruz, no caminho de Emaús, os discípulos, dois discípulos que estavam caminhando com ele, Jesus caminhando, indo por aquele caminho, Jesus aparece, eles não reconhecem, mas Jesus vai explicando a palavra desde de Gênesis, passando pelos profetas, falando acerca dele mesmo. Depois os olhos daqueles discípulos são abertos, ele some diante dos discípulos, e o que os discípulos falam? Por isso que o nosso coração queimava enquanto eles expunham as Escrituras. Para mim era isso. Enquanto Jesus ensinava, irmãos, o coração do povo queimava. Existia algo diferente em Jesus, e a gente sabe hoje o que é, porque era o próprio Deus encarnado ali, falando, ensinando aos seus discípulos, ensinando a multidão. E aí chegamos nesse texto, onde Jesus, no verso 18 aqui que nós lemos, ele estava orando em particular, e aí ele olha para os discípulos e faz uma pergunta: quem que as multidões dizem que eu sou? Jesus lança uma pergunta para entender, claro que ele sabia a resposta, mas preparando os discípulos para ir para um lugar mais profundo do seu ensinamento. Então ele começa com uma pergunta: quem que os multidões? Porque nós não podemos nos esquecer, queridos, não podemos nos esquecer que Jesus era seguido pelos 12,
chamou esses 12, mas mais pessoas começaram a seguir, uma multidão começou a acompanhar Jesus, porque Jesus fazia milagres, e Jesus expulsava demônios, curava doentes, Jesus dizia essas palavras com tanta autoridade, então gerou-se um burburinho, uma curiosidade nas pessoas, e alguns discípulos surgiram ali na multidão, alguns que eram discípulos de Jesus mesmo. Mas existia também uma outra parte, que era uma multidão curiosa, que comentava, rolava uma fofoca ali naquele tempo sobre Jesus. Quem que é esse Jesus? O que ele anda fazendo? Ah, você ficou sabendo que o Zé lá foi curado? Você ficou sabendo que a Maria foi curada? Ia se espalhando, não tinha internet na época, para ficar mandando aí pelo WhatsApp, pelo Instagram, mas a conversa era boa. E isso ia se espalhando. Então Jesus chega ao ponto de perguntar para os discípulos que estavam mais com o povo, que estavam ali no meio, passeando pela multidão. Alguns discípulos eram conhecidos, outros nem tanto. Então eles conseguiam ficar infiltrados, ouvindo o que a multidão dizia. E aí Jesus lança essa pergunta. E eles respondem, como está aí no texto, verso 19. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Lá em Mateus vai falar disso também, Marcos vai citar um pouco dessa resposta, mas basicamente resumindo, é essa a resposta. Então alguns vão dizer que o Senhor é João Batista, alguns vão dizer que o Senhor é um profeta aí, que ressuscitou. Ah, é Elias que ressuscitou, é Elias que está aqui entre nós. Então a multidão tinha várias hipóteses de quem era aquele mestre. A multidão tinha várias hipóteses de quem poderia ser ele, quem era ele. E Jesus acolhe aquelas respostas, não diz nada, e aí vem a pergunta crucial que ele faz, que está no verso 20. E vocês, o que vocês, meus discípulos, parafraseando aqui, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Para a multidão, Jesus era mais um homem, mais um profeta, mais alguém. Em outros textos, como Mateus, vai dizer que Pedro, que dá essa resposta, ele foi, naquele momento, inspirado por Deus. Ele foi naquele momento, teve uma inspiração, uma revelação do próprio Espírito Santo, de Deus, para dar essa resposta. Pedro, como líder daquela turma, ele dá essa resposta em nome de todos os discípulos. Gente, eles estavam com Jesus fazia um bom tempo. Eles estavam vendo o que Jesus estava dizendo. Você acha que eles já não conversavam um pouco sobre isso também? E aí, mas essa resposta, ela é crucial para a definição daqui em diante do ministério de Jesus com seus discípulos. Porque Pedro responde: Tu és o Cristo de Deus. Tu és o Messias, Tu és o Filho de Deus. Essa resposta, então, mostra com clareza quem era Jesus para aquele povo, para aqueles discípulos. Quem era Jesus? Aqui, nós precisamos ter clareza de quem é Jesus. Quem é Jesus para você, querido? Quem é Jesus para você? Aqui na série, A Cruz Ainda Fala, no musical aqui que você participou também da Páscoa, eu falei um pouco sobre isso, sobre quem é Jesus de Gênesis a Apocalipse. Mas alguns vão usar Jesus com as suas mensagens, com as suas palavras, apenas como um guia emocional da sua vida, como um coach. Eles pegam essas pequenas porções da palavra de Deus, colocam em devocionais ali, pequenininhos, para gerar uma motivação para o dia tão somente. Não que nós não devamos usar devocionais, não é isso. Mas tem pessoas que usam apenas essas boas palavras, palavras de motivação. E Jesus não é um coach motivacional para as nossas vidas. Jesus é o Salvador da nossa alma. Ele é o nosso mestre. Ele é tudo. E nós vemos isso de Gênesis
a Apocalipse. Então, saber com clareza quem é Jesus, queridos, saber com clareza é fundamental para as nossas vidas, senão nós estaremos perdidos. É como se o seu GPS estivesse quebrado. Então a importância dessa resposta, tu és o Cristo de Deus, faz com que Jesus continue falando com eles, que é o centro da mensagem que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Mas antes de entrar no centro dessa mensagem, nós precisamos pensar se eu tenho a resposta sobre quem é Jesus na ponta da minha língua para a vida que eu estou vivendo. Se eu sou um discípulo que se relaciona com o meu mestre, que recebo as poeiras dos seus pés, porque eu estou ali seguindo ele, ou se eu sou apenas alguém da multidão. Eu sou discípulo ou eu sou multidão? Porque a multidão traz uma resposta aleatória, uma conjectura. O discípulo, ele tem uma resposta fiel e verdadeira sobre quem é Jesus. Porque ele sabe quem é Jesus. Ele tem certeza de quem é Jesus. Ele não fica conjecturando sobre Jesus. A multidão, irmãos, queria os milagres. A multidão queria as bênçãos que Jesus podia dar. A multidão queria o que Jesus fazia. A multidão queria receber, queria a resposta, queria aquilo que Jesus podia dar. Isso é multidão. Pessoas que querem o Deus da bênção, mas não querem, que querem a bênção, mas não querem o Deus da bênção. Querem a bênção, eu quero as mãos de Jesus, eu quero as mãos de Deus, eu quero que Ele me abençoe, eu quero que Ele prospere na minha vida, eu quero que Ele faça na minha vida, eu preciso de uma resposta e não vou desistir, eu estou aqui, eu preciso de Jesus. Nesse sentido, havia até uma admiração das pessoas sobre Jesus. Nossa, como Ele fala bonito. Mas quem é discípulo, querido, não fica buscando pão, ele busca a presença de Deus. Quem é discípulo não fica buscando milagres, ele busca aquele que dá os milagres, o mestre. Ele busca o relacionamento. O discípulo busca quem Deus é e não apenas o que Ele faz. Isso é discípulo, isso é relacionamento. Discípulo não quer apenas cura, ele quer uma transformação total na sua vida. Isso é discípulo. Amém, igreja? Você é discípulo ou você é multidão? A multidão seguiu a Jesus até aqui. Em outros textos a gente vê Jesus falando sobre a sua cruz, falando sobre o seu corpo ser rasgado e moído, eles tendo que repartir o pão. E alguns dos muitos discípulos que Jesus tinha, além dos 12, diz: dura essa palavra, e deixaram de segui-lo. Engraçado isso, né? Pessoas deixaram de seguir a Jesus. Tendo tudo aquilo que Jesus tinha para dar, deixaram de seguir o Mestre. Então, Jesus faz uma mensagem dura nesse sentido, que a gente vai ver agora, justamente para separar, entre aspas, quem de fato é discípulo e quem é multidão. Porque quem é discípulo, diz ele aqui, advertiu, verso 22, vou pular o 21, nós já vamos para o 22. Ele diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos. Verso 22, pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus começa a falar aqui do quê? Da sua cruz. Jesus aponta agora para aquilo que irá acontecer. Isso aqui também dá uma assustada nos discípulos, nos próprios discípulos, que esperavam um Messias que viesse para governar Jerusalém, Israel, naquele tempo, tirar o jugo do povo, que o povo estava sentindo de Roma. Mas Jesus não está falando desse reino terreno, está falando de um reino maior, um reino de ponta cabeça, onde o rei serve.
E aqui ele está falando da sua morte. E convida depois os discípulos a fazer o mesmo. Então ele fala da sua morte, nós já falamos bastante aqui da morte de Jesus, então não vou me adentrar aqui. Mas também fala da sua ressurreição. Ele fala da sua obra completa, certo? Então aí vem aonde o tema da mensagem de fato. Esse é o contexto. Então, Jesus, após anunciar a sua própria cruz, ele convida os discípulos. Vamos lá? Verso 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Por que a gente não dá glória a Deus nessa hora? Os discípulos também não deram glórias a Deus nesse momento. Esse é o momento que muitos... Tá frio aí, gente? Tá? Ajuda aí a recepção. Com o frio do povo, tô vendo todo mundo meio assim. Dá uma aumentada aí na temperatura, por favor. Dá um tempinho aí para vocês. Isso, glória a Deus. Já vai melhorar, beleza? Irmãos, Jesus então lança esse: tome a sua cruz e siga-me. O discípulo agora começa a entender o preço do discipulado. O preço do discipulado. E o discipulado de Jesus começa com esse convite: se alguém quiser me acompanhar. Eu acho lindo isso de Jesus, porque é o mesmo que aconteceu em Gênesis e toda a narrativa bíblica. Não há uma obrigatoriedade, há um convite. Se alguém quiser me acompanhar, é preciso então partir de nós uma predisposição para seguir a Jesus. Você quer seguir a Jesus? Você tem esse entendimento que precisa seguir a Jesus? E aí ele continua: quem quiser vir após mim, quem quiser me acompanhar, esse quiser me acompanhar tem a ver também, além de um convite, tem também a ver com um relacionamento com Jesus. Como eu disse, o discípulo e o mestre, eles tinham relacionamentos. Era um relacionamento firmado, era um relacionamento profundo, íntimo. Não era algo simplesmente aleatório, não. Existia um relacionamento, uma relação pessoal com Jesus. Uma relação profunda e pessoal com Jesus. E aí, Jesus convida para ser um seguidor, para seguir as suas pegadas, escolher o caminho da cruz, seguir Jesus rumo ao Calvário. E a gente sabe o que aconteceu nesse caminho rumo ao Calvário. Irmãos, quem quiser vir após mim, além de ser um convite, e também além de ser um relacionamento íntimo, é algo que Deus nos chama para renunciar. Renúncia. Quem quiser vir após mim, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Está falando de uma renúncia radical que Jesus tem para nós. Aqui, seguir Jesus inclui renúncia, e isso é a cruz. Às vezes a gente fala assim: a minha cruz é a minha esposa, a minha cruz é o marido, é o filho. Essa cruz é pesada, hein? Eu tenho uma cruz, é a minha saúde, a cruz que eu carrego. Meu filho, minha filha é a cruz que o Senhor me deu para carregar. Alguns vão dizer, talvez você já disse isso em algum momento. Está errado, irmão, está errado. Totalmente errado. A cruz aqui que Jesus está falando não é a vida financeira, não é seu filho, não é sua esposa, não é seu marido, não é o seu colega, não é o seu trabalho, não é a doença, não.
A cruz aqui é renúncia. A cruz aqui é deixar que o centro da gravidade da sua vida não seja mais você, mas seja Deus. Você já percebeu que quando você tira uma foto, vocês que participam da Doce, você tira a selfie doce, a primeira pessoa que você dá o zoom às vezes é em você mesmo, para ver como saiu a sua cara. Deixa eu ver se a minha cara não saiu torta, deixa eu ver se ficou boa a minha foto. De tanto que nós somos autocentrados, nós olhamos para nós mesmos. Às vezes você fica preocupado do que as pessoas estão pensando a seu respeito. Fique calmo, elas estão pensando mais nela mesmo do que em você. Isso te liberta. Elas pensam, as pessoas pensam, o que vai ser de mim? O que Deus tem para mim? O que a igreja vai fazer por mim? O que meu marido vai fazer por mim? O que Jesus vai fazer por mim? É tudo sobre você mesmo. É como se você fosse o centro da gravidade do planeta. É como se a Lua orbitasse em torno de você. O cosmos todo orbitasse em torno de você. Fala que não, irmãos, seja sincero. A gente é assim. Então, Jesus muda o centro da gravidade do eu para o cumprimento da sua vontade, para o cumprimento, para a renúncia, para que caia por terra essa auto-idolatria que a gente tem, e que olhe mais primeiramente para Ele, e depois para o outro, obviamente. A cruz é isso, é para Ele, é para o outro, e menos eu, e mais de Deus. Renúncia é isso. Quando nós nos entregamos a Jesus e nos colocamos no lugar de seus discípulos que seguem ao Mestre, Ele está convidando você a morrer. A morrer. Morrer para você mesmo. Ninguém dá glória a Deus, né? Eu estou brincando, mas é assim mesmo. A vida com Jesus é uma vida sacrificada, é uma vida de renúncia. O caminho é estreito, a porta na verdade é estreita, então é um caminho de renúncia. A gente vai tirando, a gente vai caminhando com Jesus e vai tirando o peso do pecado, o peso da culpa. A gente vai renunciando o meu desejo, a minha vontade, vai renunciando tantas coisas, irmãos. Essa é a caminhada com Cristo. Se você começou uma caminhada com Cristo, mas não renunciou absolutamente nada, então reveja a sua caminhada com Ele. Se você começou uma caminhada com Jesus e não passou por um processo de renunciar absolutamente nada, não houve nenhuma transformação na sua vida, porque a renúncia traz transformação, porque quando nós nos relacionamos com Jesus, começa um processo de santificação, de transformação, há uma mudança na minha forma de ser, porque eu começo a renunciar às minhas vontades. Eu ligo o GPS da minha vida e deixo o Senhor me guiar. Agora, se você está muito vivo, se a sua carne está muito viva, se a sua vontade está muito viva, se seu ego está muito inflado, meu irmão, alguma coisa está errada. Está errada. A cruz é abraçar a morte, é renunciar à sua própria vida, é escolher uma vida de sacrifício. Mas quem está disposto a se sacrificar? Ninguém, porque a gente ouve por aí que nós vamos comer o melhor dessa terra, que você é cabeça, não é cauda. Aqui nesse púlpito você não vai ouvir isso, nesta igreja não, porque uma vida, um evangelho, irmãos, é uma vida de renúncia. Minha pergunta é, o que você está renunciando aí? O que eu, Alessandro Bana, estou renunciando? É a pergunta que eu me faço. É a pergunta que nós precisamos fazer. Tomar a nossa cruz é isso. Tomar a nossa cruz é a disposição que nós temos de morrer para nós mesmos. É a disposição que nós temos de morrer para a nossa vontade. Você está disposto a isso? Você está disposto a, de fato, pagar um preço? A gente não ouve mais falar de pagar preço, mas de pagar um preço para ter mais de Jesus na sua vida?
Você está disposto a renunciar o seu ego, o senhorio de si mesmo, para viver uma vida plena em Jesus? Você se considera de fato morto para o pecado? Morto para a sua própria vida? Para a vida passada? Ou ainda você está muito vivo? Então nós precisamos olhar, irmãos, tomar a nossa cruz. Interessante que Lucas é o único que vai dizer isso. Tome a sua cruz diariamente. Ou uma outra versão da sua Bíblia talvez esteja dia após dia. Tome a sua cruz e siga-me. Dia após dia. De novo, tomar a sua cruz é renúncia. Então tome a sua cruz, renuncie a si mesmo. É acordar já falando, opa, acordei para morrer. Estranho, mas é uma realidade. Acordei para morrer mais um pouco para mim mesmo, porque a minha caminhada com Jesus é uma caminhada de vida e de morte ao mesmo tempo. É uma caminhada que me dá vida e vida em abundância, que aponta para um reino eterno. Aqui, nós vamos viver vida em abundância em Cristo nessa terra. Amém? Agora você vai falar amém. Amém? Você está dormindo, né? Você está cansando, né? Amém, irmãos? Amém. Então, nós teremos essa vida plena, essa vida abundante aqui em Jesus. Mas nele, não nas nossas vontades, não nos nossos desejos de sempre querer mais e mais e mais e mais e mais. Não, mas em Cristo. Então, Jesus nos ensina. No verso 25 ele diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Ou seja, os valores dos discípulos estão invertidos. Como eu disse, é o reino de ponta cabeça. É perder para ganhar. Para ser grande você precisa ser servo. Para ser grande, você não vai ser grande pisando em ninguém, passando por cima. Não, para ser grande no reino de Deus, você precisa servir. Você precisa ser servo. Você precisa ganhar para perder. E perder para ganhar. Nossa, que confusão. Perder é ganhar. Perder no reino de Deus é ganhar. Eu perco a minha vida. É abrir mão, querido. É renunciar os prazeres desse mundo. A gente não gosta de falar disso. Renunciar aos prazeres desse mundo. Não fala disso não, por favor. Renúncia passa sim pelos prazeres. Não tem como nós termos tudo nessa vida. Eu tenho Deus, mas também eu tenho aqui umas coisas que eu faço aqui meio por baixo dos panos, relacionando a minha vida financeira, sexualmente falando, ou mentira, ou não sei. Você quer Deus, mas também quer tudo que o mundo te oferece. Aí você fica assim. Que evangelho é esse, irmãos? Que vida cristã é essa? Então, é seguir a Cristo, é imitá-lo. E aí eu quero falar com você, irmãos, com vocês todos. Eu não sei quantos aqui já se batizaram. No próximo domingo nós teremos o culto do batismo, no domingo de manhã, 9 da manhã. Quando eu falo de seguir a Jesus, eu estou falando de uma vida de renúncia. E morrer, o ato do batismo é justamente isso, é morrer para si mesmo. Quando nós somos deitados de costas, é como se eu estivesse morrendo e depois renascendo, ressuscitando para uma nova vida em Cristo. É só isso. Ou melhor, é tudo isso. Mas tantas pessoas que na hora que chega dia de batismo, próximo de batismo, falam: eu não sei, eu tenho medo, eu tenho receio. Querido, é renúncia. É renúncia da sua vida. Se você crê em Cristo, se você crê que em Cristo você nasceu de novo, em Cristo você tem uma nova vida, o ato do batismo é só a confirmação disso tudo que nós precisamos ter. Então não tenha medo, renuncie à sua própria vontade e se entregue
de verdade, inteiramente, sem reservas para Jesus. Tomar a cruz é isso. Tomar a cruz é uma negação radical de nós mesmos e começamos então a seguir a Jesus. É quando eu digo, seja feita a vontade do Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O verdadeiro discípulo, irmão, se levanta todas as manhãs disposto para morrer. Eu já falei isso aqui. Então todos os dias há uma cruz para você perdoar. Tome a sua cruz aí e permaneça fiel. Tome a sua cruz aí e resista ao pecado. Tome a sua cruz aí e ame, mesmo quando é difícil amar. Tome a sua cruz aí e obedeça, mesmo quando seria mais fácil você fugir. Tome a sua cruz, é você também olhar para dentro de si e ver se há algum pecado escondido, algum orgulho, alguma mentira, alguma falsidade, algum controle, alguma ambição, vaidade, medo. Tantas coisas que eu poderia citar aqui, mas você conhece o seu coração, amor, querido. Negar a si mesmo significa entregar o trono do seu coração a Jesus. Entregue-se totalmente a Ele. Jesus não pede de você apenas uma parte. Jesus pede tudo. Aí eu te pergunto, você está disposto a entregar tudo a Ele? Todo o seu ser a Ele? Você está disposto a se entregar completamente a Jesus? E permanecer fiel a Ele, mesmo disposto a obedecer, a permanecer firme? Tome a sua cruz, pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Do que adianta, irmãos? Você está seguindo a Jesus de fato? Ou você só está admirando Ele de longe? Mas o Senhor nos convida a se aproximar dEle e a ter uma relação, sabe? O quanto, o tamanho que é. Mas, e o seu amor por Ele? O quanto é, o tamanho que é. A ponto de você olhar a sua própria vida e falar, não, Senhor, eu renuncio a minha vida, a minha história, eu renuncio a alguns sonhos, eu renuncio o mundo, eu renuncio a minha falta de perdão, eu renuncio, eu morro hoje para mim mesmo e me entrego, me lanço totalmente ao Senhor de uma vez por todas. Eu vou me batizar, eu vou ter de fato uma nova vida, uma vida que glorifica o Teu nome, que exalta o Teu nome, uma vida sacrificada, pois eu entendi o sacrifício do Senhor, mas ao mesmo tempo é uma vida feliz, é uma vida alegre, pois em Cristo está a minha alegria, a minha felicidade, não em coisas. Essa é a nossa vida em Cristo, irmãos. Nós precisamos renunciar. Nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, porque Ele carregou um alto preço por nós. Ele pagou um alto preço por nós, Ele carregou uma cruz por nós, Ele escolheu a morte para nos dar vida. Qual é a sua escolha? Tem alguém falando comigo aqui, não tem? Tem, né? Qual é a sua escolha, irmãos, para esse tempo? Reflita nisso. Renuncie a sua dor, renuncie a sua preguiça, que glorifica ao Senhor através de uma renúncia, de uma vida de renúncia, em nome de Jesus.